Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente sexta-feira. Sextou novamente, mas que seja um sextou de sucesso para você. Desejo que tudo que você colocar as tuas mãos, que você estender as tuas mãos, que venha fluir, que venha prosperar e que no findar deste dia você possa olhar, ver e realmente poder curtir, vibrar como um sextou de sucesso. Sim, esse é o meu desejo, pois mais uma semana está se finalizando, né? Os dias comerciais de trabalho está finalizando, e se você determinou uma meta na segunda-feira e acompanhou aí todo dia, deu a devida atenção, se empenhou na sua meta, eu tenho certeza que no final desse dia, sim, você vai poder curtir. Talvez possa até não ser o resultado que você gostaria que fosse, mas eu tenho certeza que em comparação a não ter feito nada, você vai poder sim identificar que muita coisa foi feita, que você pôde dar mais um passo, ou meio passo, 2, 3 passos, mais próximo, se aproximando mais do seu objetivo real, das suas metas, dos seus sonhos. Então sim, sexta-feira que a partir de agora, para você, sexta-feira sim, venha ser um dia de curtir mesmo, entendeu? De vibrar, ter sexta-feira, sextou, sextou. Mas que venha ser um sextou de sucesso. Sucesso na sua vida. Que quando terminar a sua sexta-feira você possa olhar e ver, yes, fiz, aí, venci mais uma semana. Esse é o desejo do meu coração para você. Falei hoje cedo com a minha esposa, ontem também tivemos uma conversa assim gostosa entre casal aqui, e até estava falando com ela. Indiferente de qual seja a situação na qual nós possamos estar a viver, tá? Podemos até estar vivendo um momento difícil na nossa vida, mas você pode sim viver um momento difícil na sua vida feliz. Sim, você pode. Eu, por exemplo, no meu coração, eu tenho alguns projetos que são realmente muito grandes, são grandiosos, mas eles não são projetos que eu desejo atingir e que quando eu atingir eles, vamos dizer assim, que isso será a minha felicidade. Não. Esses projetos são projetos relacionados a levar soluções a pessoas menos favorecidas, é levar o conhecimento, como eu estou compartilhando assim com vocês aqui nos vídeos, levar conhecimento, entendimento, para que essas pessoas menos favorecidas possam ter a oportunidade também de mudar de situação, sair do ponto A e chegar ao ponto B, né, de uma forma garantida, né, para que elas tenham sucesso quando elas tentarem iniciar um projeto, falar, tenho tal sonho, elas possam conseguir atingir aquele sonho. Então eu estou trabalhando em buscar ajudar o máximo de pessoas possível, com o conhecimento que pela misericórdia de Deus, primeiramente, Ele tem concedido nós termos, né, eu ter. Então estou compartilhando e o meu desejo é levar isso ao máximo de pessoas, ajudar o máximo de pessoas possível, mas não tenho desejo de ser famoso, eu só quero ver e olhar quando estiver para partir deste mundo, olhar assim e ver ao redor e ver, olha, eu fiz alguma coisa assim, eu deixei uma marca aí para ajudar a próxima geração. E esse é o meu desejo, tá? Então eu tenho projetos, sim, projetos que parecem impossíveis aos olhos humanos, tá? Mas é para ajudar ao próximo, ajudar a nação, a humanidade. No Japão, onde praticamente eu fui criado, lá tem um ditado que fala assim:
eles dividem, né, a vida da gente assim em etapas. E a primeira etapa, né, fala assim, yo no tame, tá? Shito no tame. A primeira etapa você trabalha para si, para você ter a sua casa, hoje, né, você ter o seu carro, sua moto, ter uma condição digna de vida. Primeira etapa. Quando nós atingirmos essa etapa, aí nós entramos para uma outra etapa, que é, agora a gente passamos a trabalhar em prol de deixar esse mundo um pouco melhor para os nossos filhos, os nossos netos, para a próxima geração. Então é dividido dessa forma no Japão, tá? Eles, no início, eles lutam, batalham para ter uma condição digna. E depois eles passam a lutar para que outras pessoas possam ter uma situação, uma vida mais digna. E eu tenho isso no meu coração. Esses outros projetos maiores que eu tenho são relacionados à segunda etapa, que é deixar um mundo melhor para que o máximo de pessoas possam ter uma vida mais digna, tá? Esse é o meu objetivo. Particularmente eu, graças a Deus, desde cedo tive muita desenvoltura e bem na idade ainda bem nova, tá? Nos meus 17, 18, 19, para essas idades eu já tive muita coisa já. Já tive bastante coisas que é o sonho da muitas pessoas, tá? Já tive muito resultado. Eu comecei a empreender cedo. E a gente sempre teve muita desenvoltura, trabalhamos muito, graças a Deus. Meus pais me ensinaram a trabalhar bastante. A nação japonesa é uma nação de pessoas que não tem tanta, não são tão favorecidos fisicamente, tão musculosos, fortão, não são assim externamente, mas são pessoas que têm uma garra, uma determinação enorme. Eu aprendi com eles, então nunca fizemos corpo mole para trabalho, sempre lutamos, batalhamos bastante, de domingo a domingo, sempre foi normal na minha família. Ultimamente eu estou dando uma desacelerada, mas sempre, minha família sempre foi assim, trabalhou muito. Então eu consegui bastante coisas que eram os meus sonhos na idade bem nova, né? Hoje eu não tenho muito assim, desejos, assim, quase não tem. Quero uma Ferrari. Quero uma Porsche, uma Lamborghini. Eu não tenho muito mais esses tipos de desejos, tá? Eu sou um pouquinho diferente, um pouco anormal, talvez. A minha felicidade, ela consiste nas coisas meio que básicas, bem comuns para o povo no geral, né? Desde novo, meu sonho era ter uma esposa que me compreendesse, que a gente pudesse conversar, dialogar. Sempre desejei também ter filhos. Hoje, graças a Deus, eu tenho 5 filhos. Tenho 5 filhos. Tenho uma esposa maravilhosa que me acompanha, que me apoia nos meus projetos, que apoia nas minhas loucuras. Então, nem sei mais dizer ao certo quem é mais louco. Se sou eu ou se é ela, que acompanha as minhas loucuras e me apoia, tem compreendido e apoiado dentro de uma condição que normalmente nós não temos apoio, porque quando nós escolhemos, tomamos a decisão de seguir um caminho, né, viver fora da curva, tá? Fora do sistema, nós somos praticamente taxados como loucos, tá? Somos taxados como loucos. E essa questão, ela só se resolve da seguinte maneira: quando nós temos resultados muito, muito grandes e muito bem expressivos, que as pessoas olham e veem assim e não tem o que falar. Só nesse momento que vamos dizer assim, que nossa loucura parece que começa a sair do radar das pessoas, né? Porque até então, enquanto ainda não estamos
com essas condições ainda nós somos loucos. Então nós não temos pessoas que nos compreendem, tá? É igual o caminho do guerreiro. O caminho do guerreiro é um caminho solitário. Por exemplo, o caminho do mestre. O mestre, aquela pessoa, sabe? Que você se espelha, aquela pessoa na qual, quando você tem as suas dificuldades, você vai tentar recorrer a ela para ela te dar uma luz, ela te dar uma ajuda, sabe? Essa pessoa é uma das pessoas mais solitárias que existe, sabe? Que ela ajuda todo mundo, mas não tem quem ajuda ela, não tem quem compreende ela, porque ela já vive em um outro mundo de loucura, numa outra dimensão totalmente além, na qual vamos dizer, nós não estamos. Então ela não encontra pessoas, ela só vai conseguir conversar com alguém que está na mesma dimensão que ela. E normalmente atingir essas dimensões do além são pouquíssimas pessoas. Então, por exemplo, os mestres são uma das pessoas mais solitárias. Os guerreiros também. O caminho do guerreiro, ele é solitário. Nós temos nossos parceiros, nossos companheiros de guerra, sim. Mas quando estamos travando as nossas guerras, realmente ali é pessoal. É pessoal. Então, sim, um dos caminhos mais dolorosos, mas também muito satisfatório, sim, eu acredito dessa forma. E eu não escolheria outro caminho para mim. Mas eu sou abençoado por Deus, porque eu tenho uma companheira que está ao meu lado, que compreende as minhas loucuras, ou talvez não todas, mas está ali, acreditando, ali ao meu lado, me apoiando, me ajudando. E era isso que eu queria para minha vida. Uma pessoa ao meu lado, uma companheira ao meu lado, que me compreendesse, que me desse carinho, me desse cuidados, me valorizasse como pessoa. Da mesma forma que eu quero cuidar dela, desejo cuidar dela, desejo dar carinho, amor, compreensão a ela. Na Bíblia fala que a mulher é um vaso mais fraco, então nós homens precisamos ser mais forte, precisamos aguentar mais e ser compreensivo com elas. Então eu desejo isso, eu desejo ser esta pessoa. Então, não só receber, mas eu quero dar também. A Bíblia fala que é dando que se recebe. As pessoas têm uma certa dificuldade em entender isso. Mas quando a gente começa a aplicar isso, é maravilhoso, sabe? A gente fica surpreso com os resultados. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu digo assim, pois já caminhei por bastantes caminhos. E se eu estou com vida hoje, tendo a graça de poder ter uma companheira ao meu lado, para mim eu já vivo o maior sucesso que eu gostaria, a maior felicidade da minha vida. Estou cercado também por 5 filhos, são filhos maravilhosos, na quais eu me orgulho muito e agradeço a Deus todo dia pela vida deles. Então, a base da minha felicidade hoje eu já tenho, eu já possuo. Então agora sim, eu estou batalhando para fazer a próxima etapa. Estou lutando para a próxima etapa. Mas o que eu busco para a minha vida, para a felicidade, eu já tenho. Então, todo dia para mim, hoje, eu já tenho motivos para agradecer a Deus. Indiferente que seja sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, eu tenho motivos para agradecer. E eu acredito que você também, se você está se empenhando, buscando todo dia e diligentemente, buscar dar um passo para se aproximar das suas metas, dos seus sonhos
dos seus objetivos. Eu tenho certeza que no dia de hoje, nessa sexta-feira, ao findar deste dia, você vai ter bastante coisa assim para agradecer e para curtir. E curta mesmo, tá? Mas eu falo curtir de forma saudável, né? Não é você ir para o boteco tomar uma, né? Eu acho que já está bem claro isso, né? Acredito que está bem claro isso, né? Isso daí não é solução, isso daí não é curtir, isso daí é uma fuga, né? Para muitas pessoas isso é a válvula de escape, né? Porque ainda não encontraram uma outra resposta, uma outra solução para os problemas que eles vivem, né? E espero que quanto mais rápido essas pessoas encontrem. Eu já bebi, eu já fumei, já aprontei bastante. Mas graças a Deus hoje eu já encontrei uma outra solução para a minha vida, que é o que tem feito o divisor de águas na minha vida primeiramente, né? A minha solução pessoal, eu chamo ela de Jesus, né? Chamo ela de Jesus. Depois daí eu tenho conhecimento da engenharia funcional do cérebro, indiferente seja qual for a pessoa, indiferente da nacionalidade, do grau de escolaridade dela e indiferente também do tamanho do problema dela. Conhecimento que Deus me concedeu, eu consigo orientar a qualquer pessoa, indiferente de qual seja a posição que ela esteja. Deus me deu a graça, a condição de saber orientar de uma forma, num passo a passo, onde eu vou capacitando a pessoa para que realmente ela consiga sair do ponto A e chegar ao ponto B, de uma forma científica, replicável, tá? Então, eu sou muito grato a Deus. É um conhecimento que eu não encontro em nenhum lugar do mundo. E eu já tenho 20 anos que eu sou relacionado, que eu busco sobre conhecimentos para o desenvolvimento humano. E até hoje eu não conheço em lugar algum o que Deus me deu. Eu falo que Deus deu porque quando eu estudava, eu estava no laboratório de pesquisa, eu tinha uma sensação muito interessante que quando eu chegava ao conhecimento, tinha o acesso a tal informação, a determinada informação, a sensação que eu tinha era que eu já sabia daquilo. De uma forma ou de outra eu já sabia. Não sei como, da onde, mas eu já sabia. E ter o acesso àquelas informações, as comprovações, os resultados das pesquisas científicas só comprovava, só servia como comprovação daquilo que eu já sabia. Então, o que eu posso dizer é que eu ganhei, Papai do Céu me deu. Então, realmente, eu não acho em outro lugar. Então, eu sou muito grato a Deus por ter uma família maravilhosa, ter um conhecimento que eu possa realmente ajudar a todas, qualquer que seja a pessoa. E estou aqui agora trabalhando, dando start em começar a levar essa informação, esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Então, hoje aqui, sexta-feira, para mim, assim, eu não tenho esse negócio de dias, mas sim, eu posso curtir, diferente o que eu tive durante a semana. Hoje, o dia de hoje, sexta-feira, é um dia que eu posso curtir, como na verdade eu posso curtir todo dia. Todo dia eu tenho uma conquista. Mas, quando a gente, tá vivendo ainda dentro de um sistema, então sexta-feira é um ponto hoje ali que, estamos terminando uma semana. Então é um excelente dia para a gente dar uma olhada e ver como foi o resultado da semana. Análise e melhoria constante é uma das chaves para atingir o sucesso. Então, conseguir ver, identificar os resultados e curtir as pequenas conquistas é uma das chaves para você
atingir conquistas maiores. Então, que o seu dia de hoje, você venha curtir no final dele, curtir, sextou de sucesso, possa dar uma olhada geral, ver como foi o resultado, se precisa melhorar, para que semana que vem você possa ter um resultado melhor ainda, tá bom? Esse é o meu desejo para você. Hoje costuma ser um dia corrido, mais corrido do que o normal, mas tome a determinação todo dia de manhã cedo, coloque como um ritual, um hábito de manhã cedo despertar e fazer a sua escolha, tá? Escolher, não, hoje, indiferente do que possa acontecer, já sei que quando eu chegar lá na empresa, eu vou ter um monte de BO, aquela pilha de trabalho para resolver, mas eu determino que vai ser um dia de vitória. Como eu falei, conversando com a minha esposa ontem, é possível a gente viver feliz até em meio à crise. É possível, é tudo questão de escolha e de ponto de visão, tá? Tudo questão de escolha e seu ponto de visão. Até coisas que possam ser, aparentar ser negativas, se você mudar um pouco o ponto de visão, você consegue encontrar algo bom, positivo ali. Eu não me lembro exatamente a história, mas vou tentar passar aqui para você e ver se ajuda você a entender um pouco mais isso. Antigamente, até nos dias de hoje também é assim. Por exemplo, homens, nós aos 18 anos temos que ir para o exército. E depois nós ficamos com uma carteira de reservista, não é que fala? Que se ocorrer alguma guerra, se precisar, eles chamam a gente. Então a gente temos que se prontificar. E antigamente também não é diferente, né? Essa história é lá na China, tá? É ditado uma história, né? Que a origem é na China, contando, né? Que teve o chamado, né? Começou uma guerra lá e houve o chamado, né? do país para que as aldeias, né? Onde tivessem pessoas jovens, era para se prontificar, se apresentar, tá, ao exército para poder ir para a guerra. E numa determinada aldeia tinha uma família ali, um pai com um filho e um burrinho. E o filho pegou e foi andar com o burrinho. E aconteceu que esse burrinho, ele se emburrou numa determinada ocasião, não quis obedecer direito, e esse menino, esse rapaz, né, caiu do burro e quebrou a sua perna. Quando seu pai soube disso, ficou muito bravo, bateu no burrinho, meio que espancou o burrinho, deu umas pauladas nele. E não sei se você sabe, mas os burrinhos, esses animalzinhos, quando eles empacam, eles são, tipo assim, você pode dar umas pauladas neles, chicotadas, eles emburram, não ouve a gente, não. E ocorreu isso. O burrinho desobedecendo, ele ficou bravo, deu umas pauladas ali no burrinho e ficou por isso. Logo, o que o pai dele viu? Falou assim, poxa, eu tô vivendo uma onda de azar. Arrumei um burro que não obedece direito, porque o burro é animal de carga e ajuda no trabalho. E esse burro não estava desobediente, não estava fazendo meio que o papel dele, vamos dizer assim. E ainda por cima, o filho dele, né, que no caso não conta como mãe, é como se essa família fosse só o pai, o filho, né, só. E o filho que era para estar ajudando, caiu do burro, quebrou a perna, se machucou, não está podendo fazer os trabalhos e ajudar. Então, esse senhorzinho já de idade, olhando aquilo, tá vendo, pô, eu tô com uma maré de azar. O burro que é para me ajudar no trabalho da roça aí não tá ajudando, meu filho caiu, se machucou.
Então eu estou passando pelo momento de azar. E logo em seguida chegaram também os recrutadores do governo, passando nas aldeias, na China tem muitas aldeias, passando nas aldeias, e chegou na aldeia daquele senhorzinho de idade também, e começou a fazer a chamada. Quando chegou a vez do filho dele, era para ele estar sendo recrutado também e ir para a guerra. Só que como identificou que ele estava com o pé quebrado, eles deixaram ele, não levaram ele. Sim. E aí ele ficou lá. Outros jovens da mesma idade tiveram que ir para a guerra. E muito poucos jovens voltaram com vida para aquela aldeia. Então muitos pais, muitas famílias perderam os seus filhos na guerra. E aqueles que ainda que voltam da guerra costumam voltar geralmente com feridas, com traumas que ficam para o resto da vida deles, né? Como ocorre muito, né? A gente chama de soldados, né? Os veteranos, né? Que tem que fazer tratamento o resto da vida, porque vê cenas muito fortes, né? Antigamente era mais, né? Hoje em dia a tecnologia, eles passam lá com um avião, jogam a bomba, mata todo mundo, né? Antigamente não, era mais ali, né, manual mesmo, né? Então, eles viam cenas fortes, né? Colegas do lado explodindo, ficando tudo em pedaços, né? Então, até alguns deles ainda, né, tomando tiro, sobrevivendo. Então, fica ali traumas pro resto da vida. Então, ocorreu isso de esse jovem não precisar ir por causa que tinha se machucado. Depois esse burrinho pegou e sumiu também. Ele deu uma sumida, desapareceu por um bom tempo. O filho dele se recuperou da sua perna. Depois de um certo tempo passado, o burrinho apareceu novamente. E não apareceu só. O burrinho apareceu com a companheira. Ele escapou e arrumou uma companheira no meio do caminho. Quando ele voltou, né, para a casa do dono dele, ele voltou trazendo uma companheira que mais para frente deu um filhotinho, um burrinho para eles. A história seguindo, depois esse jovem teve uma companheira, também se casou, né? Conciliou-se uma família, e aquela família que era só aquele senhorzinho com o filhinho dele e aquele burrinho passou a ter o outro ar, né? Porque o filho dele casou, agora tinha uma nora que ajudava ali na casa, e aquele senhorzinho começou a ver que aquela onda de azar que ele imaginava que ele estava tendo, não, era uma onda de sorte. Porque se não fosse por esses acontecimentos, desse burro emburrado, empacado, do seu filho ter quebrado a perna, ele não estaria agora vivendo os últimos anos da vida dele com essa felicidade de ver o filho dele casado, com a nora boa, que ajudando ali, fazendo a comida na casa, o burrinho dele com mais uma, que trouxe a companheira, que agora tinha até mais um filhotinho ali para somar, ainda ajudar mais. Ele não estaria vivendo aquilo. Então, assim, muitas das vezes, as situações que a gente olha e acha que é algo ruim, mas se você parar para ver, em alguns momentos a gente chama isso de livramento. A gente chama de livramento, são livramentos de Deus. Tem vezes que você sai de manhã cedo correndo, já está atrasado e acabou de sair, já dá de cara, por exemplo, com um farol vermelho. Já é tentado a querer passar o farol, ou um pneu fura. Pô, mas já estou atrasado, o pneu furou ainda. Pô, já estou atrasado, ainda, né, tá com o trânsito condicionado, travado. Lembra dessa história? Muitas das vezes isso é livramento. Talvez por você ter pegado aquele farol vermelho, ou você ter que parar para alguém atravessar, é os segundos
que precisava para você evitar um acidente ali na frente e de você estar numa situação pior, porque você pode estar atrasado para o trabalho e tudo mais, mas ainda pode ficar pior. Se ali na frente, na correria, você passa um farol vermelho, atropela alguém, tira a vida de alguém, ou correndo demais, passa um outro carro, vem, bate em você e você quebra as pernas, vai parar no hospital. E aí, para onde foi toda a correria? De nenhum sentido teria. Depois que eu aprendi isso, hoje eu estou na correria, eu paro aqui e falo, não, deixa as coisas ir normalmente. Quem está ao meu redor, que ainda não entendeu isso, muitas vezes olha assim e acha que a gente está parado. Não, está muito devagar, está muito lento. Não. É que eu amadureci um pouco mais. E a minha visão, ela abriu. Eu comecei a enxergar outras coisas. Porque quem me conhece mais antigas, sabe? Eu nunca andei. Eu sempre só andava correndo. Para um lado e para o outro, não para, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Era nessa correria louca, doida, sabe? Buscando agilizar, fazer as coisas acontecer com as próprias mãos. Por isso que também eu disse no começo, que logo na idade bem nova, eu já praticamente atingi, consegui coisas que é o sonho das pessoas da vida. Por causa dessa característica, desse corre doido que eu era assim. Meu pai, ele é super agitado, eu sou mais velho, então parece que eu puxei tudo isso dele. Hoje eu tô mais calmo por causa dos treinamentos de controle mental, controle físico, emocional. Um treinamento que talvez hoje seja mais fácil de entender como biohacking, né? Ou brain... acho que é biohacking, né? Que o pessoal hoje em dia chama, né? Você aprender a hackear o seu corpo, né? Eu tenho esses treinamentos. Então, através disso, hoje eu me controlo um pouco mais, né? Mas se deixasse por mim, era nessa correria doida, né? Então, a vida da gente, sim, a gente consegue viver feliz até dentro do caos, sim. Lembrei dessa passagenzinha, compartilhei com vocês, espero que você possa ter compreendido, tá? Existem males que vêm para bem. Mas como assim? Sim, igual esse exemplo. Né? O burrinho dele começou a empacar, não obedecer, depois o filho cai, quebra a perna, mas depois, no tempo passado, ele viu que tudo, se não tivesse aquelas coisas acontecido, o filho dele tinha ido para a guerra, provavelmente teria morrido, não teria voltado embora, estaria aquele senhorzinho sozinho nos restos das suas vidas, amargurado, já sem a esposa, agora sem o seu filho, sem seu burrinho. E quantas pessoas no dia de hoje realmente não vivem essa condição? Tanto pai como mãe lutaram a vida inteira para cuidar dos seus filhos e no final das contas faltou um pouco a disciplina de ensinar isso para os filhos, e os filhos crescem, vão embora, deixam eles abandonados, são obrigados a viver uma vida aí. Alguns morrem, só vão descobrir depois de dias que a casa começa a feder, os vizinhos vai ver, a pessoa tá lá já morta. Então é triste, é muito triste isso, né? Mas, resumindo, é possível sim nós vivemos felizes mesmo dentro do caos. É tudo questão de escolha e posicionamento, né? Escolha, posicionamento e ponto de visão. Espero que isso possa te ajudar a ter uma visão diferente um pouquinho do comum, do povão, tá? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas igual todo mundo, você não vai chegar no ponto B que você deseja chegar. Então, primeiro precisa renovar a sua mente, começar a pensar de forma diferente, ver de forma diferente as coisas. E eu espero que essa historinha possa te ajudar a ter uma visão um pouco melhor. E resumindo, se você quer sair do ponto A e chegar ao ponto B, existe um passo a passo. E o primeiro ponto é fazer a escolha, determinação. Segundo, projetar o seu sonho. Terceiro, fazer análise e melhoria constante. E nunca esquecer que sempre há esperança para você, se você continuar firme na batalha. E isso digo de forma científica e não filosófica, tá? Ainda há esperança
para você. Quer saber mais? Veja os outros vídeos aqui. Nos outros vídeos eu tenho explicado. Como já passou bastante do nosso horário, então vou encerrar aqui e lhe desejando uma excelente sexta-feira e que seja um sextou de sucesso para a sua vida. Fica com Deus.